Bem-vindos ao Café com Impacto. No episódio de hoje a gente recebe Rebeca Vermont, fundadora da IB Soluções Sustentáveis, um negócio que tem uma modelagem de impacto positiva e que cuida de um dos maiores problemas da economia vigente, que são os resíduos. Rebeca, muito bem-vinda. Olá, Gabi, obrigada. Muito feliz com esse convite de partilhar esse tema com você. É uma conversa que a gente já tem em muitos âmbitos, né? E que bom a gente trazer para cá agora. Rebeca, quero começar com uma pergunta provocadora, que traz muitos conceitos da conversa que a gente vai ter, mas eu acho que ela é importante. Lixo é um erro de design? Lixo é um erro de design, com certeza. E como é que a gente pode explicar isso para que o espectador consiga compreender melhor, né? Se nós pensarmos, né, na ideação daquele material que vai ser colocado ali à disposição do consumidor, a gente consegue evitar um desastre em série, que é, consequentemente, o descarte inadequado, né, desses resíduos, desses materiais que a gente gera todos os dias. A ideação de um produto, né, pensar na ponta, fechar o ciclo, se faz completamente necessário, desde sempre e atualmente mais ainda, pela criticidade do acúmulo de resíduos sólidos nas cidades e também pela dificuldade de potencial comercialização desse material que um dia foi matéria-prima e que deve voltar para o ciclo produtivo. E pensar nesse design, né, idear isso, né, ter pessoas pensantes na ponta que fazem parte da cadeia de comercialização, além das mentes pensantes que são a parte tão importante da engenharia, evitaria com que nós tivéssemos aí uma disposição inadequada tão alta, né, com os números que a gente vai mencionar aqui hoje. Então, com certeza, idear isso, pensar nesse design desde o momento de concepção de um produto, não só para brilhar os olhos desse consumidor, mas também para evitar um grande impacto ambiental e social e econômico, se faz necessário repensar o design, sim, a aparência, né, desse produto. Porque parece que a gente está desenhando errado, né? A gente está desenhando errado a economia inteira, mas os produtos são um sintoma disso. A gente desenha produtos ainda, infelizmente, mesmo com o pouco tempo que nos sobra para cuidar dessas questões ambientais, a gente ainda desenha produtos para serem vendidos e ponto. Como se, na hora que ele chega na mão do consumidor, ele se desintegra e ele não promove nenhum lixo, nenhum resíduo, nenhum descarte, né? Ele não vai para lugar nenhum. A gente joga fora, né? Nas novas economias a gente tem esse termo, não existe fora. Então, Rebeca, me fala um pouquinho assim de como é que você se apaixonou pela temática dos resíduos sólidos, como é que isso chegou na tua vida, como é que foi tua aproximação com essas questões? Então, toda vez que eu falo disso eu fico muito emocionada, porque é um ponto que toca assim a minha alma. Eu sempre fui apaixonada pelas questões sociais, né? Sempre tive muita sensibilidade para as questões sociais e sempre me conectei com a natureza nas minhas horas vagas, posso dizer assim. Então, eu trabalhei em multinacionais, num formato bem convencional de negócio e tinha uma carreira muito bem sucedida e nas minhas horas vagas eu costumava me relacionar com a natureza. E eu costumo fazer uma alusão de quanto mais a gente gosta de uma coisa, a gente vai se aprofundando nela. E eu fui me aprofundando nas questões que mais me trouxeram preocupação e desespero, em como eu conseguiria manter a vida dos meus filhos. Eu tenho um filho de 17, outro filho de 5 anos. Isso me trazia uma grande aflição. Que mundo esses meninos vão enfrentar? Como é que a gente vai conseguir viver? Será que eu vou conseguir usufruir disso tudo daqui a 20, 30 anos? E quanto mais a gente vai se aprofundando nessa pauta, né, das questões ambientais, né, do impacto do resíduo, que eu posso dizer que não é ali a maior menção para mim do que é a sustentabilidade, mas foi o que me trouxe um despertar, né? Olhar para o incômodo do lixo, do problema gerado daquela mistura, daquela inconsequência e também daquela falta de informação das pessoas e de quantas pessoas eram impactadas negativamente com aquilo, me trouxe essa aflição e incômodos. E aí eu comecei a embarcar nisso, a estudar. E, enfim, a gente trouxe isso como uma solução para o mercado que foi se remodelando e causando cada vez mais grandes impactos positivos nas atividades que a gente realiza hoje. Rebeca, qual é a tua formação? Então, eu sou formada em administração de empresas, fiz especialização em gestão de resíduos sólidos, em economia circular, em marketing sustentável e tenho adquirido sempre muito conhecimento dentro dessa área. E vamos falar um pouquinho do problema ao qual o teu negócio se dedica, né? Os negócios de impacto têm esse desenho.
eles são modelados para resolver algum problema social ou ambiental. A gente nunca separa os dois termos, a gente fala em impacto socioambiental, porque a gente entende que se tem impacto social, tem ambiental, se tem ambiental, tem social. Então a IB é um negócio com um modelo de negócio de impacto positivo que busca resolver a questão dos resíduos. Vamos falar um pouquinho desse problema que não é pequeno? Vamos. O impacto sempre esteve no nosso centro, mesmo quando a gente nem sabia que a gente estava gerando impacto, né? Sempre foi uma pauta muito relevante para a gente entender que o nosso serviço fazia muito sentido para transformar uma comunidade, a mentalidade das pessoas, quem poderia se beneficiar com aquelas ações, além da natureza, que era o que a gente estava tentando preservar e chamar mais atenção. Todos os nossos produtos, né, na verdade, todos os nossos serviços têm impacto de ponta a ponta, né? Desde pensar em mover aquela comunidade, promovendo ações de educação, de sensibilização, até o resultado final, que é a geração de um material que seja economicamente interessante para as cooperativas de catadores que se beneficiam, né, a partir das ações que a gente desenvolve, ou de um composto orgânico que possa voltar para nutrir a terra. E nesse processo a gente passou envolvendo muita gente, impactando muitas pessoas com as nossas atividades. A IB é um negócio de impacto que atua com soluções para resíduos sólidos em empresas e cidades. A gente atua dentro do eixo de resíduos sólidos recicláveis, impactando cooperativas de catadores, né, através de processos de logística reversa, gestão de projetos de logística reversa e coleta seletiva em condomínios. E a parte de compostagem, onde a gente faz o tratamento, né, promove soluções de resíduos orgânicos para grandes geradores, sejam eles geradores que têm condição de tratar o seu resíduo em loco ou não, como indústrias, supermercados, enfim. Eu costumo dizer que a gente é meio que um hub de soluções para resíduos sólidos. Ótimo, necessaríssimo, né? Um negócio muito necessário. Voltando para o começo da nossa conversa, Rebeca, quando a gente fala que o lixo é um erro de design, é um conceito básico de economia circular, queria que você falasse um pouquinho dessa visão da economia circular. Do que a gente está falando quando a gente fala que a economia pode ser circular? A circularidade, ela é a maior forma de concepção da vida, né? Então, a natureza, a inspiração a partir dos modelos da natureza em que tudo não tem fim, que tudo consegue circular infinitamente sem gerar grandes impactos negativos, é a maior forma de inspiração de promover processos ambientalmente adequados e socialmente justos e economicamente viáveis. Quando a gente fala de economia circular, isso pode ser feito tanto operando sistemas em ciclo mais técnico, de forma mais complexa, desde idear um produto ou um processo industrial para que no fim a gente consiga trazer isso novamente, né, para dentro da cadeia, ou num ciclo mais natural, como por exemplo a compostagem consegue mostrar isso para a gente de uma forma muito singular. Na natureza, uma fruta cai da árvore e ela vai para o solo e as folhas caem, aquele processo de nutrição e adubação acontece naturalmente para que ali vão nascer outras plantas e outros frutos, né, para conseguir continuar mantendo aquele ecossistema equilibrado. Então a economia circular pensa nesse formato, né, para que nada seja desperdiçado, para que tudo possa virar novamente matéria-prima e que a gente evite a extração desse passivo, porque acaba sendo um passivo, né? Ir lá na natureza, extrair para produzir mais produtos, para no fim isso ir para uma cadeia que acaba impactando negativamente, ou virando lixo, ou ainda mesmo que ela vá para um processo de reciclagem. Existem muitas limitações nos materiais que a gente gera hoje, por isso pensar no design se faz necessário demais, né? Você comentou, será que seria possível a gente pensar em coisas que pudessem vir para a nossa mão e se degradar, né? E virar parte da natureza? Isso seria o ideal. Mas hoje a economia circular mostra de ponta a ponta que a tecnologia e a inovação trazem para a gente infinitas possibilidades de idear um produto e conseguir aquela matéria-prima integralmente fazer parte de novos processos produtivos, desde que a gente consiga ligar todas essas pontas e fechar essa cadeia tão importante. Ou seja, o que você está trazendo, que eu acho que é uma coisa muito interessante da economia circular, é que existem circularidades distintas para processos produtivos distintos, né? Se você está produzindo um plástico, o seu objetivo é que ele dure para sempre.
Se você está produzindo um resíduo, alguma coisa que vai gerar um resíduo biodegradável, o seu objetivo era que ele desapareça para sempre. Perfeito. Então, essa visão é muito interessante, porque devolve a problemática do resíduo para o desenho, Exato. na origem, né? O berço ao berço, todos esses conceitos de como é que você pensa na origem todo o ciclo de vida de uma coisa que está sendo produzida até ela desaparecer ou durar para sempre. Exato. Né? Como é que você diminui a coleta de insumos, que é isso que você trouxe, Isso, né? exato. Repensar esse design, né, vai muito além da estrutura desse produto, né? A gente pode simplificar, fazer uma sugestão disso dentro da economia circular pautada nos serviços. Hoje a economia circular, uma das premissas é a não geração, o reparo infinito, né? Esse processo é para aumentar o ciclo de vida daquele produto. Os serviços de economia circular, como locação de veículos, locação de centrais de energia, permitem que a gente tenha eficiência maior dentro das estruturas, né, dos equipamentos, que possam ser reparados por um tempo muito maior e que ofertem a mesma qualidade de serviço para o consumidor sem gerar o passivo final, que é o resíduo, né, o material que seria descartado ou ainda reciclado, mas com muita limitação, né, de continuar no ciclo produtivo. Então, existem serviços que são uma grande demonstração de economia circular. Hoje em São Paulo a gente já tem várias empresas de locação de mobílias, né? Você já não precisa ter diretamente aquele produto, você pode adquirir um serviço, pagar uma mensalidade e esse produto conseguir ser reparado e ser usado por muito mais tempo e não gerar em você uma sensação infinita de querer fazer consumo e trocar, e quando você tem vontade você pode fazer uma substituição, né? É um exemplo de economia circular, onde tem a gente... até a indústria automobilística indo para serviço, né? Exatamente. Entendendo que a gente tem um limite de processo produtivo, que a gente já está encarando ele de frente, e que muitas indústrias vão transicionar para serviço. Com certeza. Para oferecer acesso, em vez de oferecer a posse. Né? A gente está falando aqui de economia de compartilhamento, está falando de, né, alguns conceitos que já estão aí circulando pelo mundo em vários desenhos, né? Cada vez mais. A premissa é reduzir, né? A premissa é reduzir, é compartilhar, é dar conta do que a gente já gerou até agora. Então, como é que a gente remodela esse pensamento, né? Como é que a gente traz para as pessoas esse senso de mais pertencimento ao lugar onde elas vivem e menos necessidade de consumo, né? De incitar esse consumo exacerbado. E por mais que o marketing seja muito indutor, né? A gente está transitando para isso, até porque as próprias indústrias, como você bem citou, elas não têm opção, ou elas vão para a luz ou elas vão para a luz. Afinal de contas, os tempos são muito desafiadores, né, em tudo que tange as questões ambientais e sociais. Acho que o capitalismo vai deixar a gente diminuir o volume do consumo, porque a equação sem consumo não fecha. Ela é pautada no consumo. Se a gente tira o consumo, a gente quebra. Como é que você vê essa transição econômica? Como fissurar o capitalismo, né? Um grande desafio da atualidade. Eu sou utópica, né? Eu sonho num sistema novo, eu sonho numa coisa que transicionasse a gente muito mais rápido, porque a economia voraz que a gente vive hoje, né, faz com que a gente tenha boas opções, né, sendo trazidas para o mercado, mas também acaba que alastra o problema. Né? A tendência é que esse problema se alastre exatamente porque esse sistema precisa ser movido. Existe a questão do capitalismo consciente, né? Um capitalismo que consegue trazer um equilíbrio entre essas duas pontas. Eu sou otimista, mas ainda sou meio Tomé. Eu sou meio Tomé, eu tenho muitas dúvidas, né? Porque quando a gente fala de manter o sistema vivo, ainda que conscientemente, isso é insustentável do ponto de vista de manutenção da natureza do jeito que a gente precisa dela para viver os próximos anos. Então a gente tem aí uma questão muito desafiadora, mas que eu sou bastante otimista. Eu acredito que as coisas devem mudar, transitar, e quem sabe a gente vê economias mais regenerativas, como a gente já está vendo, né? Sendo hoje o nosso principal formato de vida dentro da sociedade que a gente vive. Talvez a gente não veja isso, mas possivelmente os nossos filhos vão ver, porque a gente tem que... É isso ou não vão ver nada, ou não, né? Ou veem isso ou não vão ver mais nada. Porque exatamente. A gente não tem muito tempo, não tem muitas escolhas. Eu sempre costumo dizer que ou a gente quebra ou a gente transiciona, mas em alguma outra coisa
a gente precisa ir dar, né? Exatamente. A gente já volta para mais um bloco com a Rebeca Vermont, da IBE Soluções Sustentáveis. Até já. Estamos de volta com Rebeca Vermont, fundadora da IBE Soluções Sustentáveis. Rebeca, eu queria falar contigo sobre o modelo da IBE, né? A gente aqui fala muito sobre modelos de negócio de impacto socioambiental positivo, a gente já falou um pouco disso no outro bloco, mas queria entender mais no detalhe, porque sempre que a gente recebe uma fundadora de um negócio que faz o que a gente fica pregando que deve ser feito, eu gosto de aprofundar o como opera, o como funciona no dia a dia, o que é que faz, o que é que vende, do que é que vive, para a gente poder trazer, inclusive, um chão de verdade, né? É possível, tá rodando, tá fazendo, né? Existe, tá aqui, comprem, consumam, né? Vamos lá. Então, eu queria te perguntar, vocês fazem produto e serviço ou vocês fazem só serviço? Só serviço. O que acontece? Quais são os serviços que vocês fazem, que vocês ofertam? Você falou um pouquinho, né, no outro bloco, mas queria aprofundar. A gente tem basicamente 2 unidades de negócio, né? Dentro da unidade de resíduos recicláveis, a gente pode chamar de unidade de logística reversa. A gente tem o primeiro produto ou serviço da IBE, que foi a implementação de gestão de resíduos, coleta seletiva, a partir da ativação e estruturação de coletores educativos, instrutivos, né? Toda a inserção da parte de educação e sensibilização daqueles condôminos para gerar um descarte consciente e continuado, onde a IBE faz a coleta semanal. Então a gente opera também com a logística, né, desse serviço, coletando e destinando integralmente para cooperativas de catadores, né, as associações de catadores que a gente tem aqui dentro de Fortaleza. Esse foi o nosso primeiro serviço para o mercado. Ainda dentro da unidade de negócios de logística reversa, a gente atua trazendo projetos de logística reversa para a indústria. Então a indústria coloca um produto no mercado e ela quer fazer com que aquilo circule, que volte para o processo produtivo, e aí a gente vai idear ali coletores estratégicos que sejam atraentes para o consumidor, para que ele possa descartar aquele material e que ele volte para a cadeia produtiva, passando também nesse ciclo pela mão das cooperativas de reciclagem aqui da nossa cidade, né? Então a gente faz desde a solução de estímulo ao descarte consciente até fechar esse ciclo onde a gente consegue fazer com que as cooperativas se rentabilizem com aquele material que foi colocado no mercado. E vocês fazem também destinação de resíduo biodegradável, biológico, sim? Exatamente. Depois de 4 anos com a IBE no ar, né, os orgânicos começaram a pulsar. O André, que é meu sócio, sempre gostou muito dessa coisa de plantas, de jardim, ele sempre teve muito manejo com isso, muita sensibilidade, e começou a se apaixonar pela compostagem, porque isso fazia muito sentido. Se os resíduos recicláveis representam 34% da fração de resíduos que a gente gera todos os dias, onde é que está o grande problema? O reciclável é 34%? Exatamente. E o biodegradável? 52%. Uau! É um impacto enorme e a gente não vê porque geralmente ele está misturado com todos os outros materiais, poluindo exponencialmente aterros sanitários e lixões, né? Lá, quando se acumula isso, aquela sobra de comida com plástico, papel, resíduos de banheiro, emitem gás metano para a atmosfera, que chega a ser 28 vezes mais poluente que o dióxido de carbono. Então, e é uma loucura, porque o biodegradável podia ir para a galinha, né? Era simples antigamente, quando a gente tinha um mínimo quintalzinho que destinasse isso. A gente gerou 50 e tanto % de resíduos que não tem mais para onde ir e que se mistura com o outro, gera o aterro que não vai para lugar nenhum, é isso? É isso, e é bem desesperador porque todo esse grande potencial de resíduo, né, de resíduo orgânico, além de estar sendo desperdiçado, porque pode virar um nutriente muito rico para ser devolvido para o solo e contribuir com a alimentação de muitas pessoas, está sendo totalmente misturado a outros materiais que acabam sendo contaminados e acabam virando rejeito e não podendo ser reciclados. Então, o que a gente percebeu foi que implementando as soluções com compostagem, a gente resolveria o problema na lógica inversa, porque está todo mundo pensando em falar de recicláveis, a nossa cultura ainda é muito pensar sobre essa ótica, quando se nós estivéssemos solucionando a parte dos resíduos orgânicos, nós resolveríamos pelo menos 50% do problema e aí a gente já estava
bastante adiantado. E foi pensando nisso que nós trouxemos, né, duas soluções, onde, por exemplo, um empreendimento, né, um hotel, uma pousada ou uma escola, gostaria de tratar ali localmente seus próprios resíduos orgânicos, a gente instala composteiras, né, que são feitas de forma artesanal ainda por nós. Esses equipamentos conseguem compostar até 300 quilos de resíduos orgânicos por estrutura e ali a gente dimensiona o potencial de geração versus o ciclo, que demora mais ou menos 60 dias. É um ciclo completamente natural, onde a gente só utiliza... minhoca ou sem minhoca? Sem minhoca. Ali agem os fungos e as bactérias, né? As temperaturas vão até 60, 70 graus, a gente costuma chamar de panela de pressão. O Ceará tem um benefício enorme, que é o clima, né? Você Então, pode fazer outdoor e tudo biodegrada rapidamente, não é isso? Mas o mais engraçado, Gabi, é que independente da temperatura, se a gente não tiver excesso de chuva e área coberta, a compostagem vai aquecer em qualquer lugar, né? Desde que tenha um equilíbrio da sobra de comida com a matéria seca e o ar que a gente respira. Então, é a forma mais genuína da gente conseguir se mostrar como é que a natureza funciona lá dentro da floresta. E aí a gente trouxe essa solução para esses empreendimentos que querem tratar ali. Essa é a forma mais sustentável. Você evita geração a pegada de carbono do transporte, que é muito alta, né? Além dos custos com manejo, energia, etc. Ou para quem não tem essa opção, não tenho espaço, mas eu sou um supermercado, eu sou uma empresa, eu gostaria de destinar o meu resíduo orgânico corretamente, a gente também tem um serviço de coleta e tratamento. Nós temos uma usina própria que fica lá no Eusébio, onde a gente trata muitas toneladas, mais de 100 toneladas de resíduos orgânicos todos os meses, transformando aquilo num adubo lindo, rico e nutritivo para fechar o ciclo. Que lindo! O que vocês fazem com o adubo? Então, essa é uma parte muito especial também. Como o nosso processo ele continua sempre ativo, uma parte muito importante do nosso adubo é utilizado no processo para que ela acelere o cozimento do que está acontecendo ali. Porque como as bactérias e os fungos são muito proliferados naquele ambiente, quando a gente utiliza um composto pronto, a gente acelera o processo de uma matéria fresca que está chegando. Mas uma parte a gente consegue doar para a agricultura familiar. Então a gente tem 2 projetos principais que recebem a doação desse composto para contribuir com as culturas. E o que a gente vê é que isso traz um desempenho extraordinário. Além de um cultivo limpo, sem um fertilizante químico, aquilo traz um power, uma potência muito interessante para esses cultivos. Que lindo, Rebeca. Parabéns. Obrigada. Lindíssimo. Desenho, modelo de negócio de impacto, aula. Né? É só ouvir como faz. É muito legal, porque toda vez, assim, independente da situação, a gente está pensando quem é essa rede que vai, né, junto com a gente, ter um grande ganho. Que não seja só econômico, mas que seja em valor, que seja em remodelagem de pensamento, que seja em transformação cultural para as suas famílias. Quando a gente leva, muitas vezes, a compostagem em loco para os empreendimentos, a gente tem que mover aquela comunidade inteira, aquele empreendimento inteiro, para que todo mundo possa virar a chave. Não só para fazer o descarte, mas para levar essa mensagem para dentro dos seus lares. E isso tem funcionado muito. Eu costumo dizer que essa é a parte que paga o nosso trabalho. Do ponto de vista emocional. Emocional, total. É importante dizer isso, do ponto de vista emocional. É importante dizer isso, porque depois tem uns orçamentos que pagam no outro sentido. Né? Rebeca, fala um pouquinho se vocês têm alguma parceria com o poder público e se isso é uma possibilidade. A gente vai ter que redesenhar todos os sistemas de coleta públicas. Isso é urgente. A gente precisa redesenhar a coleta nas cidades. Queria ouvir se você já tem alguma prefeitura, mesmo em alguma cidade pequena, já tem alguma abertura, já tem alguma conversa, me dá uma luz. Então, a gente tem um projeto muito legal, que foi a implementação de composteiras dentro da cidade de Miguel Pereira, no Rio de Janeiro, onde a gente implementou estações de compostagem dentro das instituições públicas e dentro das escolas, e foi um trabalho muito legal de promover aquela cultura naquele espaço, numa estrutura que poderia ser replicada por eles para qualquer novo empreendimento do município. Então é possível fazer compostagem na praça, mas na escola e dentro da Secretaria do Meio Ambiente ou outras secretarias. Essa foi a relação que nós tivemos diretamente com um município. O que eu acredito, Gabi, é que não é possível fazer nada só. E ainda que a prefeitura tente, né, que as prefeituras, os governos tentem, é muito importante a parceria público-privada. A gente já vê que modelos funcionam lindamente em Florianópolis, por exemplo, onde a prefeitura contrata, né, o serviço de
pequenos pátios de compostagem que sejam descentralizados, porque para você operar uma estrutura dessa tem um investimento muito alto, então é economicamente viável e muito mais interessante estimular esses pequenos negócios que causam grandes impactos de forma descentralizada, além de reduzir significativamente a pegada de carbono, porque para que a gente dê conta de todo o resíduo de Fortaleza, por exemplo, né, esses caminhões têm que rodar aí 30 quilômetros até o aterro sanitário mais próximo e emitir muito gás. Então é um desperdício em série quando a gente descentraliza. A gente está caminhando, existem algumas negociações, né, com o governo e com o município, mas a gente está em processo ainda. Qual é o papel da sociedade civil, Rebeca, nessa conversa? A gente está tão longe, né? As pessoas não estão reivindicando isso. Isso deveria ser uma pauta urgente da vida de todo mundo e as pessoas estão lá, 50% dos resíduos no lixo comum, tudo misturado, todo mundo larga em qualquer lugar. Como é que... Tem algum projeto, alguma iniciativa? A gente está atuando em Fortaleza, né, fisicamente, presencialmente, mas tem alguma conversa aqui para alguma coisa ligada à sociedade civil? A sociedade civil ela tem um papel fundamental de mobilização, né? De sair dessa inércia. Claro que o que a gente mais percebe é que as pessoas são muito sedentas de informação. E que é clichê dizer, mas é a educação, é básico, é essencial a informação. Então a gente já vê um movimento bem interessante dentro das escolas, né? Pautando esse tipo de conteúdo, gerando esse tipo de incômodo. Muitos fóruns, muitas discussões e os coletivos socioambientais que acontecem nas cidades. Não somente em Fortaleza, eu participo voluntariamente de uma instituição chamada Instituto Lixo Zero Brasil, onde a gente fomenta esse conceito, né, que faz parte de uma aliança global, dizer que é possível sim a gente cuidar e destinar corretamente dos nossos resíduos para que cerca de 90% possa ser aproveitado e dizer que nós somos lixo zero. E promover, né, dentro de um calendário pedagógico, discussões, eventos, fóruns, debates, trazer as ações formatadas em intervenções artísticas, interagir diretamente, porque existem formas diferentes da gente sensibilizar o público adulto, que é realmente onde eu acredito que é a ponta mais crítica, porque a escola está ali fazendo o seu papel, ainda que a gente veja que tardamos. A escola está fazendo o seu papel? A escola está fazendo o seu papel, mas nós tardamos, né? Ela está fazendo seu papel, mas a gente precisa também remodelar essa forma de ensino, essa relação da pessoa, né, com o meio em que ela vive. Então, ainda é tudo muito distante. Qual escola a gente está falando? Porque no Brasil a gente vive realidades muito distintas de escola, né? A gente está falando de uma escola pública que está fazendo seu papel, a gente está falando de uma escola particular que está fazendo seu papel. A gente vê poucas escolas públicas fazendo seu papel, né? A gente vê hoje boas iniciativas dentro de pequenos municípios, Acaraú, né, tem alguns municípios aqui dentro de Fortaleza que já estão propondo de forma bem incisiva pautas e práticas mais sustentáveis. A gente tem um fomento ao selo Escola Sustentável do Governo do Estado, ainda algo muito incipiente, muito pequeno, que precisa ser amplamente difundido e influenciado para que a gente transite muito mais rápido no sistema educacional básico para todos, que é principalmente o sistema das escolas municipais e estaduais, né? Já nas escolas particulares a gente já percebe uma maior preocupação nessa pauta, as feiras, né? Onde os temas principais são a sustentabilidade, são mudanças climáticas, e as escolas que trazem para a gente uma grande inspiração como modelo educativo, como a Escola Vila, a Escola Waldorf, as escolas piagetianas, né, que já caminham, as escolas montessorianas, que já caminham a passos muito largos e que tem muita coisa para somar nessa discussão de propor uma remodelagem para que a gente consiga entender um modelo mais natural, mais harmônico. Formar esse cidadão para construir uma solução também, porque se a gente não formar o cidadão para construir uma solução, não tem saída. Né? Exato. Eu acho que o que a gente consegue ver hoje é que as crianças já não toleram, apesar elas têm uma outra formatação, né? Isso é fato. Mas elas já não toleram a nossa ignorância, a ignorância do adulto. Então, claro que isso é uma outra realidade dentro das pequenas comunidades, né? Mas eu percebo um avanço bem interessante. Mas acredito que a gente precise correr mais para unir esses esforços aí e fazer com que as escolas possam acelerar esse papel educativo, né, que vem dentro de casa, mas também vem nesse âmbito escolar. Uma coisa que você falou que eu achei muito interessante, Rebeca, é esse quesito da descentralização, né? O Brasil tem dimensões
proibitivas de centralização de resíduo, né? Então, essa parceria público-privada, em que uma prefeitura faz parceria com destinações corretas, com pequenas empresas que já prestam esse serviço, acho que isso garante até um mecanismo de transparência. Tem mais gente vendo o que está acontecendo, né? A gente hoje vive uma conjuntura muito inacreditável das coletas de resíduos nas cidades, eu acho. Exatamente. Tem umas percentagens assustadoras no Brasil. Qual é a cidade que mais cuida do seu... recicla, né? Embora a gente saiba que reciclar é a pior... ainda na ruim, escala, né? É ainda muito ruim, porque o ideal é manter o ciclo de vida de todos os produtos, né? Sempre usar menos recurso, então reciclar não é uma coisa maravilhosa como a gente pensava antes. Sim. A gente já sabe que não é, mas eu fico me perguntando assim, o que falta para a gente conseguir dar uma virada nessa conversa? Na tua opinião, o que falta? É consciência? É articulação? É governança? Eu sempre acho que falta gente que... boa vontade, né? Toma decisão, junto com gente que tem interesse socioambiental positivo, não interesse só econômico, mas interesse, propósito, né? Conhecimento técnico na tomada de decisão. É isso, né? O que a gente vê, infelizmente, são pessoas ocupando cadeiras muito relevantes, sem qualquer absoluto conhecimento técnico da problemática, e ainda assim se munindo, né, de pessoas ali para compor as suas áreas técnicas na mesma forma, totalmente desconhecedoras da problemática. A gente tem hoje cidades que despontam na gestão de resíduos, como Curitiba, Florianópolis, né? São Paulo, já, apesar de ser uma megalópole enorme, já tem várias boas práticas. O Nordeste, o Norte, como, enfim, muitos dos nossos processos têm caminhado a passos muito mais lentos. Quando a gente vê índices mais relevantes de aproveitamento desses resíduos dentro do Sul e Sudeste, porque, claro, a questão econômica tem grande influência, porque ali onde está o maior mercado, a gente percebe que novos negócios de impacto têm surgido para dar conta dessa problemática. Então, remodelar ali as formas de contratação, trazendo outros formatos de possibilidade de transparência, mas agregar, né, o pequeno negócio transformador. Porque o resíduo deixa de ser resíduo e passa a ser recurso, né? Exato. Isso, Rebeca? A gente já volta para um terceiro bloco com Rebeca Vermont, da IBE Soluções Sustentáveis. Até já. Estamos de volta para um terceiro bloco do Café com Impacto, hoje recebendo Rebeca Vermont, fundadora da IBE Soluções Sustentáveis. Rebeca, a gente precisa falar de uns temas meio polêmicos nesse último bloco, mas que a gente não pode sair daqui sem falar. Bora. Quando a gente conversa sobre as transições dos negócios, a gente sabe que tem os que transicionam e desenham novos modelos que resolvem problemas sociais e ambientais, e a gente sabe que tem os que fazem de conta, mas não estão realmente fazendo. O nome disso, quando a gente está ligado a questões ambientais, é greenwashing. Quando a gente está ligado a questões sociais, é social washing. E ainda tem um que eu acho maravilhoso, que é o wishwashing, que é quando o negócio quer ser alguma coisa que ele pensa que ele é, mas ele na verdade não é. Então ele quer lavar alguma querência. Wish em inglês é querer, né? A wish, eu gostaria de, mas eu não. Então eu achei essa categoria boa quando li sobre ela. Queria te perguntar um pouquinho sobre isso. Tem esse desafio, né, de quem de fato está fazendo e quem não tá, mas quer parecer que tá. Então, isso é uma armadilha muito perigosa, né? Como a gente comentou aqui, o tempo é muito desafiador. A gente não tem tempo para greenwashing, para brincar de maquiar os seus processos, né? Os empresários precisam olhar, né? Os governantes precisam olhar para as pautas socioambientais de forma mais profunda e mais bem intencionada, porque aquilo te posiciona bem, né? Mas como é que você vai conseguir perpetuar a tua marca num tempo tão desafiador, enquanto a gente está falando de mudanças climáticas, de desastres em séries, de problemas, né, de poluição, quando você está querendo fingir que está resolvendo. Então, assim, eu acredito que esses negócios, que infelizmente ainda existem muitos, você está sendo empurrado pela onda do ESG, você está sendo empurrado pela onda do marketing verde,
mas não dá para fugir da temática e só comemorar as ações no Dia do Meio Ambiente ou lançar um produto para o mercado que gera mais desejo para o consumidor e se diz ser eco, mas causa um impacto sem precedente. E viver de programas, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente não tem mais tempo para viver de programa. Eu vou fazer um programa de não sei o quê, eu vou fazer um programa cujo impacto é processo. Tem que mexer no processo, tem que mudar o processo produtivo, tem que mudar o processo de gestão, tem que mudar, né, ESG, Exatamente. tem que mexer nos processos das três letrinhas e não nos programinhas das três letrinhas. Eu costumo dizer que hoje, quando a gente se relaciona com as empresas trazendo algumas das nossas soluções, é imprescindível formular comitês de responsabilidade socioambiental dentro dessas instituições, investir em formação e capacitação desses colaboradores que já são atuantes. Então, reconhecer alguns desses atores, empoderá-los, trazer novos especialistas e remodelar os seus processos se faz urgente, não dá tempo da gente ficar brincando de fingir ser uma marca eco, né? Os problemas são estruturais enormes e vão causar muito malefício até para essa própria marca que vai ter mais dificuldade para se adaptar ao mercado, né? A forma com que ela pode conseguir permanecer nesse mercado com tantos desafios que a gente tem. E empresas que não estão fazendo a sua parte estão correndo um risco muito alto, né? Vai virar muito rápido, né? Já tem virado, né? Ou não sobrevivemos como espécie, então a gente só pode torcer para virar rápido. É isso. E acho que essa virada rápida vai pegar de calça curta quem não está genuinamente transicionando, né? Exatamente. A gente já está vendo isso acontecer, e ainda em questões fiscais, daqui a pouco vem mais. Né? Hoje tem acontecido uma muda muito interessante por conta dos investimentos, né? Como é que eu posso me relacionar com empresa XYZ internacional? Os bancos, todo mundo já quer o meu relatório de sustentabilidade, quero correr para fazer, o que é que eu faço? Eu só faço separação do meu resíduo ali mal, ainda é muito pequeno para o momento. Então, assim, buscar a ajuda de especialistas, já existem grandes especialistas, buscar conteúdo. Eu vi uma reportagem que quando a gestão está envolvida diretamente nas pautas socioambientais, a perpetuação dessa cultura dentro dos negócios, ela é muito mais forte, porque forma ali um pilar de sustentação permanente. Quando eu voltei a trabalhar no Ceará, me perguntaram o que você gostaria, onde você gostaria de atuar. E eu falei, só atuo em formação de liderança, porque é a única coisa que funciona, está provado. Quando você transiciona uma liderança, se aquele negócio pode fechar, ela abre outro. Exato. Mas se ela vira um monte de coisa depois dela, né? Os líderes têm que se envolver tanto quanto nos processos comerciais, nos negócios, né, nos novos projetos, eles têm que se envolver tanto no mesmo teor nas pautas socioambientais, porque a possibilidade daquilo virar um valor, né, e crescer e perdurar dentro daquele negócio é enorme, diferente de quando você vai ali, eu quero só uma consultoria, formo ali a minha equipe de gestão, eu estou totalmente a par, me traz só a notícia. Não dá, né? A gente precisa de lideranças sendo formadoras, né, dessa estrutura toda que ela... Vai exigir muito trabalho, né? Muito trabalho. Rebeca, queria falar um pouquinho da parte mais vulnerabilizada do problema onde você está ligado, né, do ponto de vista social, que são os catadores. A gente vive no Brasil uma anomalia da gestão de resíduo, que é colocar pessoas num lugar extremamente precário, abandonado, entregues à própria sorte, para fazer uma das partes mais fundamentais da nossa cadeia. Todos nós somos responsáveis pelos resíduos que produzimos e consumimos e descartamos. E a gente está entregando essa responsabilidade na mão das pessoas mais vulneráveis e que menos têm apoio, estrutura, infraestrutura, formação. Como é que é essa anomalia? Como é que vocês tratam isso? Então, a gente está falando de 1,5 milhão de pessoas que sobrevivem através da catação, né, da cadeia de resíduos recicláveis. Que são fundamentais. São fundamentais. Tiveram um aumento em torno de 25% de novos agentes ambientais, eu costumo chamá-los, porque fazem parte representativa, são quem cuidam da nossa responsabilidade, porque se o ciclo de vida ele é de responsabilidade compartilhada, com que dignidade eu estou tratando quem está cuidando da minha fração, da minha responsabilidade depois que eu destino aquele material, né? Então é muito importante que as pessoas reconheçam a atividade desses atores, que é fundamental. É importante mencionar, Gabi, que os nossos números são muito expressivos. O Brasil gera quase 82 bilhões de toneladas de resíduos sólidos anualmente. Só 4% disso é reaproveitado. A gente está falando de uma fração
muito pequena, né? Se a gente diz que 52% é orgânico, 34% são recicláveis, somente 16% deveria estar indo para os aterros sanitários. A gente está falando só de 4%, é desesperador. Mais de 3 mil lixões ativos no Brasil, em condições mais indignas ainda. Mas o catador, ele não é só aquele que puxa a carrocinha nas ruas ou que está dentro dos lixões recuperando matéria-prima. Ele está, muitas vezes, vinculado a uma associação, a uma cooperativa, a um local organizado, com gestão própria, né, com liderança, onde eles conseguem gerar ali oportunidade através da matéria-prima que o consumidor colocou no mercado, muitas vezes nem sabe que ele existe. 90% desses 4% vai para a mão do catador. Então, ainda que as grandes indústrias processem muitas toneladas de material reciclável, a gente está falando de 12 milhões de reais na economia brasileira, vem da mão do catador. Passou por ele, né? Passou por ele. Na pior das situações, nas situações mais extremas. Mesmo que ele não esteja associado, ele é um catador informal que vendeu por um deposeiro no bairro, que chegou na grande indústria, né? Passou por todo esse processo. Então, eles são fundamentais e se faz necessário o reconhecimento desses atores, as parcerias, né, das grandes instituições e dos governos, de trazê-los tanto para o centro da discussão no quanto que é... Quanto para o apoio à infraestrutura. Tem que ter um lugar... Tem que ter, né, eu lembro que uma vez eu entrevistei a Anne Catadora, que é uma catadora no Brasil muito interessante, que tem um perfil no Instagram, sigam Anne Catadora para aprender sobre esse grupo de trabalhadores. E ela fala isso, né, tem que ter uma sombra, tem que ter água potável, tem que ter uma distância, um carrinho funcional que ajude, Sim. Tem que ter material, tem que ter dignidade, tem que ter remuneração, porque visibilização às vezes é remuneração. Total, né? Pagamento por serviço prestado. Esses agentes Exato. Ambientais estão desviando com todas as suas dificuldades. Com todas as suas dificuldades, eles já movimentam uma economia muito importante dentro do país e levam sobrevivência para dentro dos seus lares, nas situações mais horríveis que a gente possa imaginar. Você imagina se a gente investir no mínimo que eles merecem, né, na parte estrutural, na logística, que é um dos grandes desafios, pelo custo alto. Pra você ter uma ideia, Gabi, é muito preocupante quando a gente fala dessa classe, porque dependendo da realidade dos municípios, as rendas dos catadores variam aí de 100 a 600 reais no melhor dos cenários. Mês? Né? Mês. A gente está falando de cooperativas que tem 20 pessoas, 60 pessoas e que são famílias, né? Muitas vezes famílias ali que vivem a partir daqueles materiais. Então, assim, se faz urgente a estruturação por parte dos governos, de melhores condições de trabalho dentro dessas áreas que triam e armazenam muito material para que seja vendido para as indústrias e o trabalho incansável dos catadores. Se a gente tem esses números com toda essa dificuldade, você imagina se nós não tivéssemos os catadores nas ruas. Se 90% vem do que eles manipulam, são eles os responsáveis por esses 4%. Né? Exatamente. Quer dizer, esse pouco que a gente tem está nas costas de pessoas que já estão aguentando muito. E assim, a gente está falando de recurso, resíduo é riqueza, dinheiro, tem um valor muito importante, né? Tanto para alimentar essas famílias, a gente fala, por exemplo, 4 garrafas PET são um pão carioquinha na mesa de um brasileiro, né? Então toda vez que você ouvir, na verdade, quando você ouvir essa mensagem, você lembrar naquela sua garrafa PET a importância que ela tem que ser destinada, não só por conta da preservação ambiental, mas econômica para aquelas vidas, ou da sua latinha, do seu papelão, enfim, é importante que as pessoas reconheçam o trabalho desses atores, né? E que os governos possam contribuir na estruturação desses espaços, porque movimenta uma economia importante e promove renda, condição digna na vida daquelas pessoas, né? Se nós já tivéssemos investindo mais nessas frentes de atuação, com certeza a gente estaria transitando mais rápido com uma economia sustentável significativamente quando a gente fala de investimento, né, em recursos dentro das cidades. Então, o desvio de aterros sanitários são cerca de 9 bilhões gastos no Brasil anualmente só para destinar para aterro. Então, a gente não consegue nem mensurar o que está sendo aterrado, fora o que está nos lixões, né? Eu fico muito chocada. Quantas Porque escolas... são contas que você fala assim, meu Deus, quem teve essa ideia? Não é assim, como é que pode a gente estar premiando e dando cargos e dando poder para estruturas, pessoas e grupos que criaram uma equação que nem que uma criança de 10 anos olha e fala, não tá muito boa. É isso. E a gente tá lá falando assim, gente, essas pessoas estão premiadas, estão viajando, estão usufruindo de todos os privilégios desses grupos, essas escolhas. Que diabo é isso? Para onde é que a gente tá indo? Fico muito chocada. Tu não fica chocada? Eu já chorei muito, hoje eu já tô mais
ali firme e forte, né? Eu costumo dizer que essa luta também é nossa, né? Não dá para falar de resíduos sem pensar em quanto o catador é importante, quanto ele é a principal solução desse processo aí. E outra, né, Rebeca? Ele é o especialista. Ele é o especialista. Falando daquilo que a gente estava falando no começo do programa, quando a gente pensa que a gente precisa redesenhar todos os produtos, a gente precisa chamar uma pessoa para esse redesenho. Quem é essa pessoa? Empresários, chamem as cooperativas, os catadores, né, as diretorias de cooperativas para essa discussão. Não adianta só trazer um produto lindo, inovador, onde a engenharia faz isso muito bem, mas tem que fechar essas pontas. Trazer esse especialista vai evitar um grande problema e vai garantir a circularidade desse material. Eu tive há pouco tempo dando uma entrevista, estava comentando como o governo ele precisa ter um olhar mais crítico para as grandes indústrias que chegam nos municípios, nas cidades, né? Porque estão colocando no mercado, colocando no mercado matéria-prima que não circula. Mas como assim? Mas tem mercado lá no Sul e Sudeste. Tudo bem, você vai colocar o seu produto aqui, então você já tem que garantir um comércio para ele dentro desse estado. O que é uma ponta muito crítica. Para você ter noção, dos 4% que chega na cooperativa, 40% não consegue ser reaproveitado. Erro de desenho. Erro de desenho. A produção daquele produto não teve a esperteza, preocupação, inteligência econômica, estamos falando de negócios, de desenhar direito. Chama alguém que entende, que é o catador, senta, fala, isso aqui, quantos % desse plástico eu uso? Perfeito. Esse eu vendo? Vende. Esse dá certo para logística reversa? Dá. Esse tem sentido aqui nessa equação? Tem. Oh, que bom, vamos fazer um produto bem feito. Já vi empresas trazendo produtos para o mercado, com linhas eco e etc., com nenhum aproveitamento dentro de algumas regiões do país. Isso é muito problemático, porque para que esse cara redesenhe esse processo dele, invista em novos maquinários, nova matéria-prima, novo design e nova engenharia, é um investimento altíssimo. Então ele está poupando lá atrás quando ele resolve pensar. E aí eu costumo fazer uma alusão, Gabi, eu brinco que todo mundo chama, quer ver se é doido, rasga dinheiro. A gente é muito doido, a gente está rasgando dinheiro todo dia, toda hora. Né? A gente rasga dinheiro quando a gente destina isso para aterros e lixões. E aí a gente pode fazer a seguinte reflexão. Maravilhoso. Quantas praças eu estou jogando no lixo? Quantas escolas públicas eu estou jogando no lixo? Quantos hospitais públicos eu estou jogando no lixo? Né? Se a gente for falar de estrutura. E quantas vidas eu estou desperdiçando? E essa mesma gestão e esse mesmo empresariado faz parte desse contexto de vida, né? A gente tem que trabalhar de forma harmônica e urgente para garantir que a gente consiga sobreviver aqui por mais um tempo, né? Enfim, são todas essas conexões. Nossa conversa podia durar mais alguns anos. Muito obrigada pela tua presença aqui. Gratidão pelo convite. Muito feliz por esse convite, né? É muito importante a gente levar informação para as pessoas e promover esse despertar coletivo que é urgente. Obrigada. Obrigada. Essa foi a Rebeca Vermont, criadora da IB Soluções Sustentáveis, um modelo de negócio de impacto que gere resíduos, que são riqueza, todos os dias sendo rasgados por aí. A gente volta no próximo programa com mais algum tema inquietante para o redesenho de outras economias.